Sejam bem-vindos, fiel. Uma boa sexta para todos e vamos aqui com mais um vídeo no canal trazer as últimas informações e toda a repercussão dessa boa vitória do Corinthians diante da equipe do Remo na Neoquímica Arena. Além disso, já virando a chavinha e focando para o jogo do final de semana pelo Campeonato Brasileiro. Estou trazendo um corte com todas as informações e atualizações também desse mercado da bola e sobre Memphis Depay. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiserem deixar a opinião de vocês aí nos comentários. E vamos com o vídeo. Mas ainda assim, eu acho que o Corinthians sofria muito para otimizar essa situação. E ontem não sofreu nada. Absolutamente nada. A gente vê esse placar todo construído no primeiro tempo e a gente até pode depois discutir, né, se o Diniz ficou satisfeito, porque ele estava bastante irritado à beira do gramado no segundo tempo, quando não aconteceu mais nada. Erros que incomodam, porque são erros da métrica dele de trabalho, né? Saída de bola, parou de funcionar. O Gabriel Paulista, às vezes, com a bola um pouco mais forte para o Hugo Souza não consegue sair jogando. Então, acho que tem esses detalhezinhos que acabam pegando um pouco o Diniz mesmo. Ele demonstra isso, né? Aliás, faz questão de demonstrar sua insatisfação à beira do gramado quando as coisas não acontecem, mas a gente viu um bom primeiro tempo excelente, um segundo tempo que ele esperava um pouquinho mais. Até deu para perceber que ele, na sua entrevista, sentiu o Corinthians um pouco mais protocolar na segunda etapa. Mas fale mais, Serginho, o que te encantou nesse Corinthians que volta com esse estilo de jogo um pouco mais bem implementado agora para esse segundo turno? O centro de todo o time é o meio-campo, né? E eu acho que a grande melhora do Corinthians é o meio-campo mesmo, né? Essa consolidação do André, o André já tinha feito um jogo muito bom contra o Grêmio, lá atrás, antes da parada, que é um jogador que dá uma movimentação completamente diferente do que o Corinthians tinha. O que fazia quem pegava a primeira bola, né? Ranieri, Alan, quem fosse, né? Pegava a bola e tocava e guardava a sua posição. O André não faz isso. O André pega a bola, toca para o lado ou para frente, né? Quase sempre para frente. Quase sempre para frente, mas às vezes precisa tocar para o lado, às vezes até para trás, ok, né? Mas ele já sai correndo, já sai puxando. É uma versão um pouco menos frenética do Marcos Antônio, do São Paulo, que para mim é o cara que... É o motor, né? É o motor. É o motor sem a bola. Exato. Né? Porque ele toca muito na bola, mas a questão não é quando ele está tocando, a questão é o que ele faz depois. Movimentos, né? O quanto que ele está puxando a marcação e abrindo espaço para os outros. Olha, com isso, ele facilita a vida dos dois laterais, que a Ana ressaltou muito bem, que estão em uma grande fase, os dois, né? Como meio-campistas, inclusive, né? Se juntando ali no meio. Os dois sabem jogar bem por dentro, não é só o lateral por fora. Então, o André faz isso. Com isso, o Bidon ficou muito menos sobrecarregado. Já facilita imensamente a vida do Bidon. E aí, o Caio também é outra grande novidade, porque quando é que o Corinthians teve, nesses últimos tempos, um jogador de 1 contra 1 eficiente? Né? Faz tempo, né? Bem lembrado. Faz tempo. Quem? Wesley. Né? Talvez tenha sido o último, né? Ele tá ganhando todas. Ele tá ganhando todas. E aí, quando esse cara ganha a primeira, ganha a segunda, o outro time, eu preciso ter dois, né? Aí dois, mais um espaço que vai abrindo. E o Corinthians foi escancarando o campo, né? Claro que o jogo de ontem, ele só pode ser contado por um tempo. O segundo tempo não existe. Não existe. Não existe por Mas é até natural, né? Por três razões. Porque você resolve o seu primeiro, jogo. Tá 3-0. Exatamente. Tá 3-0. O jogo tá resolvido, né? Não deveria, deveria. O Remo fica naquela dúvida, né? Eu tento alguma coisa ou eu tomo 4. Né? E ontem o Condé claramente, eu não vou tomar 4. Né? Então a mexida que ele faz no intervalo é para não tomar o 4º gol. E, por fim, o Corinthians, né? Que já está com 3-0 no bolso, né? Bom, vou desgastar, deixa a vida me levar, né? E nesse jogo, Kelly, eu vou ressaltar um jogador que para mim assim, o torcedor corintiano ama ele, né? Teve uns problemas agora com ele por algumas declarações, mas eu sou apaixonado no jogo do Yuri Alberto. Eu também sou. Apaixonado. Porque assim, ele é um jogador que ele perde, a Ana já citou aqui que ele perde gol, mas ele não foge do jogo em nenhum momento. Ele perde o primeiro gol, ele perde o segundo gol, o atacante tem que ser assim. Ele vai buscar de novo, ele dá opção. E no jogo de ontem, eu trabalhei no momento, mas depois eu fui, como eu vinha pro programa, eu fui olhar para depois falar aqui. As movimentações, se você analisar os 3 gols do Corinthians, ele participa dos 3
Ativamente do segundo. Exatamente. O segundo, todo mundo está vendo a continuação do lance. Exato. Mas começa com uma bola que ele pega, sustenta e gira. Ele clareia o jogo todinho. O gol acontece porque ele clareia o jogo todinho, a jogada todinha. Então, assim, é um jogador que com o Caio César, com esse meio campo que vocês já citaram, é um cara que se a bola chegar nele, se chegar 3, 4, ele vai perder. Atacante perde gols. O melhor atacante, ele vai continuar perdendo gol. Mas ele não pode esconder do jogo. E esse cara sempre demonstrou no Corinthians que parece que ele tem um sangue corintiano. Ele entende vestir essa camisa. Ele entende que a torcida do Corinthians precisa de raça, de movimentação, de finalização. E a entrega dele. Então, assim, eu fiquei ontem... Se você analisar os 3 gols do Corinthians, é a cara do Diniz, porque são 3 gols construídos. Não é um gol que foi trabalhado, a bola bateu pra cá, não. Todas as bolas, jogada primeiro gol, a movimentação do Yuri Alberto, que dá essa opção de passe pro André, e ele inteligentemente acha. Depois a movimentação de novo do Yuri Alberto, e depois o Bidon, dentro da pequena área, pisando dentro, com o Caio César, começou a jogada lá atrás, do lado direito, e depois foi finalizar dentro da pequena área. Então, assim, são movimentos que são trabalhados, é muito claro e nítido isso. Então, para mim, me chama muita atenção esse centroavante que o Corinthians tem. Só ainda sobre a questão do Yuri Alberto, o que eu acho mais fantástico do jogo dele é a questão física. Porque, Sim. assim, ele não é um grandalhão, mas ele é tão... forte, né? E ele sabe usar o corpo, ele sustenta o tempo inteiro. E como ele fica confortável para jogar com 2 atacantes, né? Sim. Ele sempre de dupla e não com um trio. Ele já fez isso também, assim, o Yuri já passou por inúmeras situações do Corinthians. Já se colocou para jogar com 3, já jogou como 9-9 clássico mesmo, mas essa dele vindo de trás é sempre o melhor jogo para ele. E ele fica confortável em jogar com dupla. E é isso, ele vai dar porrada em atacante, em zagueiro, ele vai disputando bola, sustenta as decisões dele em campo, porque teve até um meme que rolou durante a Copa do Mundo na eliminação do Brasil, que era Yuri Alberto perderia o pênalti que o Bruno Guimarães perdeu, mas faria o gol que o Henrique perdeu. E isso é mesmo, é a cara do Yuri Alberto. Teve esse meme lá mesmo. Resume muito o Yuri Alberto, assim, e essa identificação que ele construiu com a torcida do Corinthians por tudo que ele fez. Claro que teve essa declaração, ele sabe que foi muito mal. Quem o assessora, né, o empresariado aí reconhece de alguma forma que não foi legal, mas assim, futebol é quarta e domingo, né? No quarto e no domingo, se você fizer um gol, esquece tudo. A galera vai esquecer. Se perder 2, eles vão lembrar desse negócio sempre. Eu acho que o que ficou muito chateado, o que deixou a galera muito chateada é porque no momento mais difícil, quando a bola não estava entrando, quando era meme de Yuri Alberto do cavalinho rodando por aí, a torcida nunca abandonou, porque a torcida sabia que precisava apoiar um jogador, que era tudo que o Corinthians tinha na época. O Corinthians não tinha um grande time e precisava apoiá-lo. Então, assim, eu acho que o que mexeu mais foi assim, logo aqui, a galera te abraçou e aí você vai e nesse momento dá uma declaração dessa, fica na tua. Então, acho que foi um pouco isso, né? Quem nunca deu uma quebrada, né, Ana? Deu uma quebrada. Estamos aqui pra isso. Ele ligou um modo sincerão ali, né? No momento errado. Que nem precisava fazer. Eu não sei se tinha alguma intenção, se tinha necessidade de, né, chamar a atenção de que ele tinha interesse mesmo de sair, de repente, de jogar fora do país. Ele deu uma trucada, né? Ele deu uma trucada no... Tatuapé, Neoquímica Arena agora. Eu fico pensando, será que ele achou, vou jogar essa isca, vamos ver se alguma coisa acontece? Exatamente. Talvez tenha sido a estratégia, as propostas não apareceram, o que a gente tem de informação até então é de que o Yuri Alberto vai seguir no Corinthians e seguir com muita vontade, com muita disposição. É isso que a gente vê dele dentro de campo, mesmo depois daquela declaração. Ele ainda jogou bastante, né? Foi em maio a declaração. Ainda teve um período até a pausa para a Copa. E agora ele volta com tudo, marcando 2 gols. É um jogador que realmente, muitas vezes já se falou sobre isso, né? De às vezes ter um ou outro gol que parecia um pouco mais simples, que estava na cara do gol, muito fácil, entre aspas, de fazer. E aí o Yuri Alberto desperdiçava. Mas aí um gol mais difícil, né? Que exigia mais do atacante, que precisava de um pouco mais de inteligência, enfim, movimentação, e ele vai lá e faz o mais difícil. O que me chama a atenção é porque, assim, quando você perde gol, o atacante perde gol, pode ser o maior atacante, ele vai sentir. Logo em seguida, aquela bola ele já vai tocar de mais simples, mais tranquilo, porque ele sabe que quando você pega na bola, o torcedor já faz. Ele já sabe que tem reclamação. Mas ele, cara, ele vai em todas, ele dá opção em todas, ele perde o primeiro, perde o segundo, mas na terceira vez ele tá lá de novo. Eu acho que isso é importante para um atacante que joga numa equipe como o Corinthians, porque a bola vai estar sempre presente, vai estar sempre para finalizar. E personalidade para centroavante é uma das melhores questões que tem que ter. E ele tem muita. Agora, sabe outra coisa também? Vocês falaram do meio-campo, né?
né, de ser um ponto importantíssimo nesse time do Corinthians e que faz a diferença justamente pelo estilo de jogo também do Fernando Diniz, é que o Corinthians, me pareceu já nessa partida, criar mais jogadas que levam os atacantes em melhores condições ao gol. E isso eu acho que, de repente, em alguns momentos, na temporada passada, no início desse ano, faltou ao Corinthians. Não sei o que parece a vocês. Sim, e o Serginho falou da movimentação do André, e isso tem a assinatura do Diniz, porque o Dorival tirou ele, colocou ele quase como um meia mais próximo da área, né? E não um 8, né? Colocou ele um 8 ou um 5. Colocou ele mais como um meia aberto pelos lados e não funcionou para ele, né? Ele ficava completamente desconfortável em jogar, ou receber essa bola de costas, ou em fazer essa transição de penúltimo passe. Quando o Diniz chega no Corinthians, ele traz, ainda se pergunta para ele, qual posição você vê o André? Ele fala que para mim o André é volante. Então ele traz o André para dentro para jogar no corredor central e aí ele traz de volta esse jogador especial que é o André. Né? Ele dá aquele lançamento, inclusive, no corredor central, Exato. Bem longo o lançamento ele deu o passe como meia. Exatamente. Como um Garro faria, como o Labiato está jogando agora. Então, assim, é importante quando você tem um jogador de meio campo, que tem, o Serginho já falou, ele me lembra muito o Jean Lucas, do Bahia. A passada, a força passada, o dinamismo de jogo. Se apresentando na frente. Então, assim, quando você tem esse potencial, você tem que tirar do atleta. E ninguém melhor do que o Diniz para tirar isso, né, do atleta, do trabalho. Aliás, o Memphis elogia muito, né, o André. Ele fala, ele já verbalizou algumas vezes, olha, o André é muito diferente, coisa e tal, etc. E é interessante, né, porque, claro, que quem está nos assistindo e não é corintiano, certamente está achando que essa mesa está louca. Os caras pegaram o resultado do Remo e estão ampliando, né, coisa e tal. Não dá para pegar o resultado. Eu acho que a gente tem que olhar o jogo. Não, e o Remo, só te passando, Sérgio, eu concordo com você, eu trabalhei vários jogos do Remo. O Remo mesmo, quando perdia, era difícil demais a equipe ganhar do Remo. Não é assim, não. Um jogo dificílimo. Exato, contra o Grêmio. Né? O gol do Grêmio lá, era para ter vencido o Grêmio na arena, então assim. E aí, assim, eu tento ver um pouco mais do que simplesmente o numerinho, né? 3-0 contra o Remo, que está na zona de rebaixamento. Vamos só voltar um pouquinho, voltar ali antes da Copa. O Corinthians vai jogar em Porto Alegre na situação de perde para o Grêmio, talvez durma na zona de rebaixamento durante 40 dias, né? O que é um negócio terrível, né? Porque o jogador não pode nem no shopping, né? Porque está na zona de rebaixamento, vamos cair, não sei o que, coisa e tal. Aí o Corinthians ganha e respira. Mas não é ganha, não é que achou um resultado. Ele jogou bem. Foi. Né? E foi 3-1, né? Gol do André, inclusive. A partir dali, você tem 30 dias de treino, o Diniz usa esses 30 dias, o time começa a se entender melhor. Ontem deu pouca chance para o Remo no primeiro tempo. Teve aquela primeira chance logo no início e depois praticamente nada. Então, assim, o Corinthians está se firmando. O Corinthians está se firmando, faz um jogo muito bom fora de casa e faz um jogo muito bom dentro de casa, onde a Ana estava lembrando, onde o Corinthians está se atrapalhando, né? Que é raríssimo, né, se atrapalhar. E tem uma coisa, Kelly, que é só para finalizar na minha parte, quando você tem esses 30 dias, tem treinador que aproveita, tem treinador que fica desesperado, porque o que eu vou fazer com 30 dias agora para trabalhar? E agora eu vou ter que melhorar esse time? Eu vou ter que melhorar. Eu não tenho mais desculpa que eu não tenho mais tempo. Tem isso também. Mas o Diniz gostou e aproveitou muito. Deixa eu mostrar para vocês um pouquinho dos números do Corinthians como mandante, já que a gente tocou nesse assunto por aqui, jogando no seu campo, jogando nos seus domínios. Como vai a equipe, então? É o 8º melhor mandante do Brasileirão, não tá lá muito em cima. É isso, são 17 pontos conquistados em 10 jogos, 5 vitórias ao todo, 2 empates e 3 derrotas, o aproveitamento de 56%. 3 derrotas em casa para o Corinthians é quase uma tragédia, né, se a gente pensar historicamente. Vem de 4 vitórias seguidas e 5 jogos de invencibilidade, um pouquinho dos números do Corinthians como mandante neste Campeonato Brasileiro. E eu já vou aproveitar para trazer também alguns números do Corinthians com o Diniz. Olha só, no Brasileirão venceu 5 jogos em 9 partidas, 62% de aproveitamento, conquistou 17 dos 27 pontos possíveis. Na Libertadores, classificou como líder do grupo, em 6 jogos foram 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota, e a gente está falando de 61% de aproveitamento. Na Copa do Brasil, passou pelo Barra de Santa Catarina, na 5ª fase.
1-1 e 1-0. E, ao todo, 17 jogos, tendo 10 vitórias, 4 empates e 3 derrotas, 66% de aproveitamento sob o comando de Fernando Diniz. Só faltou um número aí nessa lista toda, que é 4 transfer ban. Esse a gente até vai falar um pouquinho mais adiante. Agora caiu para 3, né? Mas a gente também vai falar disso. Porque assim, isso também é uma coisa muito Corinthians, né? Um time que está com esse problemaço, né? Exato. Mas o desempenho em campo parece que é um outro assunto, né? É um mundo meio paralelo, digamos assim. É um mundo paralelo. É muito raro isso, geralmente. Porque influencia, normalmente a contaminação influencia. é enorme, Exatamente. né? De alguma forma. Concordo.